Você está esperando alguém? Disparou a recepcionista, com o olhar duro e a voz seca, como se estivesse lidando com um intruso. Sentado no canto do salão, um senhor de expressão serena manteve-se calado. Howard, 75 anos, não respondeu. Esperava apenas ser notado. Por que alguém com décadas de histórias vividas é ignorado num lugar onde o respeito deveria ser padrão? E o que leva profissionais a tratar com descaso alguém que poderia ser seu avô? A resposta é dura: aparência, idade e silêncio. Em uma sociedade viciada em juventude e status, a sabedoria envelhece invisível. E em muitos lugares, quem não ostenta, desaparece. Howard não era um simples idoso à espera de atendimento. Veterano do Corpo de Comunicações do Exército, havia passado os piores dias da Guerra do Vietnã operando rádios sob fogo cruzado, garantindo que informações cruciais não se perdessem no caos. Cada mensagem enviada por ele poderia significar a vida ou a morte de um companheiro. Após se aposentar, trocou os campos de batalha pelo modesto conforto de uma casa simples no subúrbio, onde consertava rádios antigos e oferecia ajuda gratuita a outros ex-militares no posto local dos veteranos de guerra. Naquela manhã fria, Frank, seu vizinho, ofereceu uma carona até a concessionária. Howard havia economizado por anos com cuidado quase militar para conseguir comprar um carro usado, apenas algo confiável para suas idas ao médico e ao mercado, especialmente nos dias de inverno. Escolheu com esmero suas roupas: camisa xadrez, limpa, botas engraxadas, jeans discretos. Ao cruzar as portas de vidro do showroom reluzente, sentiu o contraste entre sua simplicidade e o brilho dos refletores no teto. O ambiente exalava couro novo e metas de vendas. Sentou-se próximo à máquina de café e esperou paciente, como sua geração aprendeu a fazer. Nenhum olhar, nenhum cumprimento. 5 vendedores passaram por ele. Todos desviaram como se ele não existisse. Um sorriso educado aqui, outro ali. Nada mais. Howard era pedra no riacho, presente, mas contornado. Ela surgiu com a expressão de quem já havia decidido tudo antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Jovem, elegante, unhas perfeitas, cabelo arrumado com precisão milimétrica. Seu olhar avaliou Howard da cabeça aos pés como quem examina um objeto fora de lugar. Esta área é exclusiva para clientes, senhor, disse ela, dando ênfase ao final, como se a palavra não o incluísse. Com a voz baixa, quase em tom de desculpas, ele respondeu: vim comprar um carro. Suas mãos marcadas pelo tempo repousavam calmas sobre os joelhos, revelando mais sobre sua vida do que qualquer conversa poderia. A recepcionista sustentou o olhar por um momento. Observou suas roupas simples, o rosto vincado, os anos impressos em cada traço. Alguém vai atendê-lo. Eventualmente. O silêncio entre uma frase e outra denunciava o julgamento velado, como se duvidasse que ele realmente estivesse ali para algo sério. O relógio marcava os minutos com a lentidão cruel que só quem espera conhece. 40 se passaram. Howard permaneceu firme, sem pressa, sem reclamação. Não era de levantar a voz, nem mesmo nas selvas abafadas do Vietnã, quando os tiros cortavam o ar, ele perdera a calma. Agora, manter-se sereno parecia mais difícil do que naquela época. Dentro de sua carteira, bem no fundo, guardava uma velha fotografia. Os rostos jovens do seu pelotão, o comandante ao centro, todos com o semblante de quem carregava mais do que armas. Carregavam uns aos outros. A imagem, desbotada e gasta pelas décadas, era mais que uma lembrança. Era sua âncora. Mas ali, ninguém perguntou seu nome. Ninguém ofereceu um copo d'água, nenhum gesto de consideração. Do outro lado da parede de vidro, 3 vendedores riam entre si, como adolescentes maliciosos no fundo da sala de aula. Aquele cara não sai dali nunca. Deve estar só aproveitando o café de graça e o ar-condicionado, murmurou um, ajeitando a gravata de seda. O mais novo, com um sorriso debochado, emendou: será que ele ainda tem carteira? Com sorte enxerga. Até o painel.
A recepcionista, agora unida ao grupo, suspirou com desdém. A gente vê muito desses por aqui. Entra perdido, sai quando entende que não tem doação. Do lado de fora, junto à área de manutenção, Greg observava pela vidraça. Vendedor novo, ainda com aquele brilho nos olhos de quem não tinha sido completamente moldado pelo cinismo do ofício. Algo naquela cena o incomodava. Era uma sensação difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Tem certeza de que ele não veio comprar? Perguntou ao atravessar o saguão com uma prancheta nas mãos. Aquele senhor está ali faz tempo. O gerente deu um sorriso preguiçoso, carregado de desdém. Confia em mim. Eu faço isso há 20 anos. Esses casos não rendem comissão. Ele só está aqui matando tempo. Não vale teu esforço. Enquanto isso, Howard permanecia em silêncio, no mesmo assento de canto. Retirou do bolso superior da camisa um pequeno caderno de capa gasta. Aquele velho hábito nunca o deixara. Nos tempos de selva e estática, esboçar diagramas era a forma de manter a mente alinhada com a missão. Agora, era refúgio. Ali estavam rabiscos milimetricamente ordenados, coordenadas de antenas, códigos de chamada, mapas mentais. E num canto, uma frase cuidadosamente demarcada, repetida tantas vezes que parecia parte de sua pele. Nenhuma. Voz esquecida, nenhum sinal perdido. O burburinho do salão perdeu força. As conversas abafadas, o tilintar de xícaras e o som mecânico dos teclados foram engolidos por algo maior. Lá fora, um SUV negro reluzente estacionou. O veículo cintilava sob o sol como um espelho blindado. Dele desceu um homem ereto, olhar firme, terno sob medida. Mas o que mais chamava a atenção era sua postura. Ereta, decidida, com aquela disciplina que os anos não apagam. Coronel Thomas Dent, hoje um magnata do setor de telecomunicações militares. Ao entrar, sua presença paralisou o ambiente. Cada olhar se voltou em sua direção. Ele varreu o salão com os olhos até encontrar aquele que procurava. Sargento Howard Kent. Anunciou com um timbre que ainda carregava comando. A sala congelou. Conversas foram cortadas no meio. Os vendedores se entreolharam, boquiabertos. Dent atravessou o espaço com passos firmes e puxou Howard para um abraço carregado de história. Você é difícil de achar, meu irmão, disse com genuína alegria. A recepcionista gaguejou, confusa. O senhor conhece ele? Dent se virou, o semblante endurecido. O respeito agora estava onde deveria ter estado desde o início. Conhecê-lo? A voz de Dent ecoou como um trovão sereno. Esse homem me salvou 2 vezes. Uma, ao manter nossa posição viva quando estávamos prestes a ser cercados. Tudo graças à clareza de um sinal transmitido por ele. A outra, me arrastando por quase 1 quilômetro com um projétil alojado no ombro. As palavras cortaram o ambiente como lâmina afiada. O gerente de vendas, agora atento como nunca, avançou alguns passos. Senhor, não sabíamos... Justamente. Aí está o problema, interrompeu Dent, sem levantar a voz, mas com um timbre impossível de ignorar. Se você já testemunhou alguém ser julgado pela aparência, comente injustiça. O gerente geral surgiu da sala reservada, atraído pelo tumulto. Dent não perdeu tempo. É assim que vocês tratam quem serviu o país? Questionou cada palavra lançada como sentença. Ele não parecia um veterano, balbuciou o gerente, ajeitando a gravata com dedos trêmulos. Mas vocês também não perguntaram, não é? Rebateu Dent, os olhos fixos no homem à sua frente. Viram alguém mais velho, com roupas simples, e decidiram que sua história não merecia ser ouvida. O silêncio caiu pesado. Não era apenas constrangimento, era a revelação nua de um erro profundo, uma falha de caráter, não de protocolo. Todos ali se viram no espelho daquela situação, e o reflexo era desconfortável. Dent sacou o telefone e fez uma ligação breve, seca, repleta de termos que ninguém ali conseguiu compreender completamente. Em poucos minutos, o ambiente se transformaria.
Enquanto Howard saboreava um café oferecido às pressas pela mesma recepcionista que o havia ignorado, 2 homens com trajes impecáveis adentraram o salão. Carregavam pastas de couro e sussurraram instruções firmes ao gerente-geral, cujo rosto empalideceu progressivamente a cada palavra. Então, Dent se ergueu. O momento exigia clareza. Para os que ainda estão tentando entender o que aconteceu, adquiri participação majoritária neste estabelecimento, declarou. A partir de agora, sou o principal proprietário. O som de uma caneca de cerâmica, estilhaçando no chão, marcou o impacto da notícia. O gerente de vendas soltou-a sem perceber, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Dent prosseguiu, com a mesma firmeza que outrora empregava em campos de batalha. Primeira decisão. Howard escolhe qualquer veículo deste pátio. Sem parcelas, sem burocracia. Isso é o mínimo que podemos oferecer a quem garantiu que tantos voltassem vivos. Fez uma pausa, encarando cada um ali. Segunda medida. Todos aqui passarão por requalificação. Aprenderão ou reaprenderão o significado de tratar alguém com humanidade. Quem não estiver disposto será substituído, a partir de hoje. Dent se voltou para o velho companheiro, com um olhar mais brando. Escolha o carro que quiser, sargento. O que fizer sentido para você. Howard hesitou, desconfortável com tantos olhos voltados para ele. Só preciso de algo que funcione. Bem, que me leve às consultas. Nada extravagante. Então terá o veículo mais confiável que encontrarmos. Ordem direta, Dent respondeu, firme, mas com um sorriso contido. Nesse momento, Greg, o jovem vendedor que havia desconfiado da indiferença dos colegas, rompeu o silêncio. Senhor, se me permitirem, seria uma honra ajudar o Sr. Kent a escolher o que for melhor para ele. O rosto enrugado de Howard se iluminou, um brilho genuíno no olhar. Então vamos juntos, rapaz. Enquanto ambos caminhavam rumo à ala dos seminovos, os demais funcionários cochichavam, ainda tentando compreender o peso daquele instante. Mas o que era restrito ao ambiente da loja logo ultrapassou aquelas paredes envidraçadas. Até o anoitecer, a história ganhara o mundo. Veterano ignorado por equipe de vendas, é reconhecido por comandante e vira dono da loja. Manchetes se espalharam. Fóruns de militares, páginas de famílias de ex-combatentes e redes sociais começaram a compartilhar a notícia. Era como se uma ferida coletiva tivesse sido brevemente tocada, não para causar dor, mas para lembrar que algumas dívidas são eternas. E mesmo quando não podem ser quitadas, merecem ser reconhecidas. Naquela mesma noite, com o céu tingido de laranja pelo crepúsculo, Howard e Dent observavam o letreiro sendo instalado sobre a fachada do prédio. Kent and Dent Motors. Fundada na lealdade. Jamais imaginei que abriria uma empresa, comentou Howard quase num sussurro. Nem eu, respondeu Dent. Mas alguns laços são eternos. Na manhã seguinte, Howard retornou dirigindo uma picape novinha, simples, mas robusta, com um discreto decalque da bandeira americana no vidro traseiro. Estacionou no mesmo local de onde fora ignorado no dia anterior. Atravessou as portas automáticas, mas agora foi recebido por uma salva de sorrisos e cumprimentos sinceros. Greg o esperava com um copo fumegante. Uma dose de creme e um sachê de açúcar, acertei? Howard sorriu largo. Parece que andaram perguntando por aí. A recepcionista, agora aprendendo humildemente na função de atendimento ao cliente, acenou com um gesto tímido, o olhar repleto de arrependimento, mas também de evolução. Mais tarde, ao se preparar para ir embora, Howard cruzou com um jovem de jaqueta militar desbotada. Ele parou, hesitante. Vi sua história. Obrigado, por tudo, ontem e há muito tempo. Howard assentiu com serenidade e com um leve toque no ombro do rapaz, murmurou. Nenhuma voz esquecida. Na manhã seguinte, os primeiros raios solares tocaram o interior da loja como se revelassem algo novo. Atrás da recepção, onde antes pairava indiferença, uma nova inscrição chamava a atenção de todos. Nenhuma voz esquecida.
Letras de bronze, firmes e reluzentes, refletiam não apenas a luz do sol, mas a mudança silenciosa que havia se instalado ali. Aquela frase, sussurrada com humildade por Howard no dia anterior, agora era símbolo, não de marketing, mas de reparação. Um lembrete diário de que cada pessoa que atravessa uma porta carrega histórias invisíveis. Rapidamente, a reputação da Kent and Dent Motors se espalhou. Não apenas como uma concessionária, mas como um refúgio de respeito. Veteranos vinham, de longe, alguns apenas para apertar a mão de Howard, outros para comprar sabendo que, ali, seriam vistos. Greg passou a liderar treinamentos sobre atendimento com empatia. O antigo gerente, transferido para uma função administrativa fora do atendimento direto. A ex-recepcionista, agora estagiária em relações humanas, onde aprendia, dia após dia, que gentileza não custa, mas vale muito. Howard, por sua vez, manteve sua rotina. Voltava aos sábados para tomar café com Greg, verificar os novos modelos e conversar com clientes que reconheciam seu rosto da história viral. Jamais se colocava como herói. Preferia ouvir, sempre ouvindo. Não fiz nada sozinho, dizia, quando alguém o agradecia. Só fiz o que precisava ser feito. Certa tarde, um grupo de estudantes entrou na loja para um projeto escolar. Ao verem a placa de bronze, uma menina perguntou quem era Howard Kent. Um funcionário respondeu sem hesitar. Um homem que nos ensinou que o valor de alguém não está no que veste, mas no que viveu. E assim, dia após dia, aquela loja virou mais do que um ponto de vendas. Tornou-se um monumento silencioso àqueles que são frequentemente esquecidos. Não por discursos grandiosos, mas por atitudes concretas.